Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo, a continuação daquela série sobre Eu Vejo Demônios. E, gente, todas as coisas que eu vou contar aqui é real. E ultimamente anda acontecendo comigo de vez em quando. Eu vejo alguns demônios e eu fico um pouco, não assustada, mas eu fico um pouco angustiada de ver isso, não gosto de ver. E no mesmo dia que eu vi aquele demônio que eu falei pra vocês, que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, no mesmo dia, quando eu saí, foi assim, não demorou nem 5 minutos, quando eu saí da cozinha, eu vim pro meu quarto e eu olhei pro teto. E quando eu olhei pro teto do quarto, quando eu fechei a porta, eu olhei pro teto do quarto. Quando eu olhei, eu vi um demônio de 4 no teto e ele tava espendurado. Ele olhava pra mim e ele tava com a cabeça dele virada pras costas, tipo o exorcista. E foi assim uma coisa muito assustadora. Era tipo uma sombra e ele não tinha rosto. Gente, não foi bom ver isso. Eu não acho essas coisas boas de ver. Não me orgulho de ter visto. Simplesmente é só quero compartilhar para vocês saberem que o mundo espiritual existe. Não é fácil ver essas coisas, eu fico sempre muito apavorada, assim, fico angustiada e vou orar. Inclusive, nesse dia eu fui orar, eu acabei de ver isso, esses 2 demônios dentro da minha casa, e eu fiquei muito assustada, assim, com eles terem entrado. Porque, gente, todos os santos dias eu oro pra Deus e peço, Deus, protege a minha casa, Deus, não deixa que nada de mal entre na minha casa. E simplesmente, quando aconteceu isso, eu fiquei muito assustada, porque como que pode que, mesmo eu orando, eles entraram dentro da minha casa? E foi aí que eu fui me perguntar pra Deus. E Deus, ele mostrou que eu tava dando brechas, que eu não tava frequentando a igreja, e isso tava afetando muito a minha vida espiritual. Quando a gente mexe com obra missionária, com pessoas, e a gente não tem uma cobertura espiritual boa, a gente acaba tendo coisas más ao nosso redor. Então, eu olhei isso e eu fiquei muito triste, gente. Nossa, foi aí que eu caí em si, que eu tinha que voltar a congregar, que não dava para firmar sozinha. E mesmo eu estando fazendo tudo certo, eu não tinha me desviado da igreja jamais, mas eu tinha saído de congregar, eu não estava querendo mais congregar por algum tempo, por conta que eu fiquei com o coração machucado com algumas coisas. Só que, gente, mesmo quando as pessoas fazem coisas ruins, a gente tem que perdoar. Foi assim que Jesus ensinou, a gente é o corpo de Jesus, a gente está lá congregando com pessoas que são a noiva de Jesus. Se a gente se ofende com a noiva de Jesus, a gente vai prestar conta com ele. Então a gente tem que perdoar eles. E graças a Deus que eu já voltei a congregar na mesma igreja, porque eu amo a minha igreja. E foi uma coisa assim, uma visão que eu nem quis ficar olhando por muito tempo. Eu só vi que ele estava ali e eu virei o rosto. Infelizmente aconteceu que eu vi esse demônio dentro da minha casa. Isso foi assim, um fracasso para mim. E eu vi que eu tinha que voltar a congregar. Eu tava ficando fraca sem perceber. Mas eu não tinha chegado a entrar no mundo, eu não tinha voltado pro mundo, eu tava fazendo as coisas certas, tava orando, tava jejuando, mas não tava na igreja. E isso, gente, afeta muito a nossa vida espiritual. A gente pensa que não, a gente consegue sozinho, realmente a gente consegue, mas se Jesus fez a gente ser um corpo e juntos, a gente precisa um do outro, a gente precisa do coração, precisa do pulmão, e a gente é o corpo de Cristo aqui nessa terra, a gente não pode se abandonar assim a igreja e querer sobreviver sozinho. Imagina o que aconteceria se o coração falasse bem assim, eu sou mais importante do que qualquer outro membro, vou viver sozinho. Não existe isso, gente. Por mais que eu não tinha colocado essa soberba no meu coração, eu pensei bem assim, eu tô ficando triste com algumas coisas que tá acontecendo dentro da igreja, então eu pensei, vou sair um pouquinho do templo para mim pensar mais, para mim orar mais, para mim buscar mais e parar de olhar e reparar essas coisas e depois eu volto. Só que nessa saída minha rápida do templo para dar um descanso, para dar umas férias das pessoas, eu acabei vendo 2 demônios dentro da minha casa. E isso foi um fracasso assim enorme para mim. Eu venho falar para vocês hoje que não compensa você ficar longe da igreja por conta das pessoas, porque acaba quem que vai ser prejudicado é você. E foi isso que aconteceu comigo.
Por mais que, graças a Deus, pela graça de Deus e não por mim, né, eu não me desviei, eu não errei assim, coisas mundanas, não voltei ao meu vômito, nada, nem pensei nisso de desviar da presença de Deus, mas só pela graça de Deus. Ele não queria ver eu daquele jeito, ele simplesmente me mostrou essas coisas para mim querer voltar, para me falar, nossa, eu tô errando, e essas brechas que eu tô dando tá trazendo demônios para dentro da minha casa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu venho compartilhar essa experiência com vocês para que não aconteça com vocês. Não deixe que chegue num ponto assim extremo de você ver coisas más dentro da sua casa. Comigo não aconteceu nada, mas com você pode acontecer alguma coisa. Não que ele vai te atacar, nada disso. Pode acontecer alguma coisa que você se desvie totalmente da presença de Deus e fique longe de Deus, perca sua salvação. Então não brinca com o mundo espiritual, porque ele é muito sério. Quando a gente se afasta da presença de Deus, tem uma guerra espiritual acontecendo pela nossa alma. Se a gente se desviar da presença de Deus, o inimigo ele fica muito feliz, ele fica muito forte e ele vai querer entrar na nossa vida. Assim como numa passagem bíblica fala que quando o inimigo encontra uma casa vazia, ele vai, chama mais 7 demônios e volta para essa casa. Essa casa, gente, é a gente. Que quando Jesus ele entra, ele varre tudo, ele limpa tudo, deixa a gente perfeita, assim, para a vontade dele, para cumprir a vontade dele. Só que quando a gente se afasta de Deus, o inimigo ele fica de olho. Na menor brecha que a gente dá, ele entra dentro do nosso coração e chama mais 7 demônios para dentro da gente. E a gente fica pior do que a gente era antigamente. Então vamos tomar cuidado que isso não é uma coisa para se brincar. Eu errei, mas Deus ele me levantou de novo, porque o justo ele é assim, ainda que caia sem querer, ele não ficará prostrado. Ele pode até cair 7 vezes, mas Jesus ele levanta a 7. Então é isso que eu venho deixar para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com mais pessoas para também assistirem esse vídeo. E eu espero que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu profetizo muitas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus.